Bom dia, alunos, ou boa tarde, tudo bem? Vou aqui mostrar para vocês uma atividade, né? Mais uma atividade, mais uma aula para vocês, tá? Falar um pouco da humanização, né? Dos tipos da evolução humana através do processo evolutivo, tá? Do homem, tá? Então vamos lá. O homem é o atual resultado de um processo de uma evolução física e intelectual, tá? De que se deu em nome da hominização. Quase não sai a palavra, gente. Tá? Então vamos lá, o que seria isso? Qual foi onde apareceu o primeiro homem aí? O primeiro homem ele veio aparecer na África, né? Tá? Eu esqueci de mostrar o slide anterior, desculpa, né? Hominização seria o longo e lento processo da evolução dos nossos antepassados, tá? Então, cada época o homem teve uma espécie em evolução, conforme aí a teoria científica e através também da teoria de Charles Darwin, tá? Então, como voltando aqui a falar que o homem é o resultado de um lento processo da evolução física e intelectual, né? Vocês vão entender isso mais para frente, tá? E tudo isso começou no continente africano, tá certo? Tudo bem, gente? Então, o ser humano aí, através das teses e das teorias, o primeiro ser humano, ele veio aparecer aí no continente africano, tá? Então, quando há aproximadamente 20 milhões de anos, o continente africano, né, sofreu alterações climáticas e teve consequências de nível da fauna e da flora. Houve uma grande modificação. Os nossos antepassados, né, os hominídeos, né, tiveram a necessidade de se adaptar e alterar no meio ambiente. Então, muitas florestas acabaram virando savana e aí esse ser humano ele precisou se adaptar e procurar outros lugares, tá? Então, falar um pouco sobre a humanização. É um longo processo da evolução física e intelectual do antepassado, né, que permitiu os seres humanos características próximas aos símios, né? Muita gente fala, homem veio do macaco. Não, tinha características parecidas, né? Quando ele fala símios, são os macacos, né? Nós somos os homos, tá? De homem, tá? Evoluíssem até a espécie como fosse até os homens sapiens sapiens, que é a nossa espécie do dia de hoje, tá? E vocês vão entender que eu vou falar um a um agora, tá? Então, a primeira espécie humana, né? Eles apareceram de 5 a 1 milhão de anos atrás. A localização do Australopiteco, né? Foi na África, né? Foi um dos primeiros, tá? Ele tinha essa configuração, tá? E a sua altura é entre 1,10 m e 1,20 m, não era tão alto assim, né? A sua deslocação, ele era bípede, tá? Ele andava de forma, muitas vezes, semi-ereta, né? Ele ficava agachado, andando com os quatro membros, mas muitas vezes ele conseguia sim ficar da forma ereta. Sua alimentação inicial era frutas, raízes e sementes, tá? Ele só coletava, ele não conseguia manter ali e fazer ele não produzia seu alimento, tá certo? Então, nós vamos agora passar para outra espécie humana, né? Que nós chamamos de Homo habilis. Habilis vem do latim de habilidade, tá? Então vocês vão entender. Foi assim chamado por ser considerado ter sido o primeiro hominídeo a construir e utilizar instrumentos feitos com ossos, madeira, pedra e de pedra lascada. Então ele vai ser o primeiro a manipular a natureza para poder trabalhar, e aí esse homem ele vai conseguir agora fazer a caça, tá? Com instrumentos. Tá? O tempo dele entre 2,5 a 1,5 milhões de anos atrás. Tá? A localização dele também é africana, né? No continente africano. Sua altura é um pouquinho maior, 1,40 m. Tá? Era bípede, ele já conseguia ficar também ereto. Tá? Ele andava tanto agachado como ereto. Tá? Era omnívoro, ele comia qualquer tipo de alimentação. Tá? E fazia instrumentos toscos com as pedras, para poder ajudar como utensílios, tá certo, gente? Então vamos para o próximo, Homo erectus, né? Esse homem ele vai ficar agora realmente ereto, tá? Ele vai usar os dois membros,
para andar. Isso vai ajudar muito, porque ele vai poder se locomover mais rápido e mais para lugares mais longínquos. Tá? Então, foi assim chamado por considerar ter sido o primeiro hominídeo a adquirir a posição bípede, quer dizer, ereta. Tá? Isso vai ajudar muito, porque ele vai poder se movimentar muito mais rápido. Tá? Seu tempo de 1,5 milhões de anos atrás, tá? Localização África também, e começa a se expandir pelo mundo. Como eu falei para vocês, ele vai andar de forma ereta, ele vai conseguir andar em grandes localizações, tá? A altura 1,5 m, tá? 1,50 m, e alimentação omnívora, tá? Quer dizer, comia tanto frutas, carne e assim vai, tá? Suas conquistas faziam instrumentos mais elaborados e aí conseguiu dominar o fogo, tá certo? Então vamos para o Homo sapiens. Homo sapiens, chamado assim pela sua sabedoria, a caixa craniana dele já é maior, tá? Foi assim designado por se considerar ter sido o primeiro hominídeo a revelar sabedoria e inteligência. Ele vai começar a trabalhar a sua inteligência aí. Ele tem de 200 a 30 mil anos atrás, tá? Ele vai começar a domesticar, né? Ter atividades religiosas, né? Culturais. Então, é um homem já com uma certa sabedoria, tá? A localização dele foi achada na África, Ásia e Europa, tá? O metro dele de 1,60 m e a deslocação era bípede, já era erecto também, tá? E foram os primeiros a sepultar os seus próprios mortos, ter cerimônias e assim vai, tá? Ele já começa a pensar e analisar as coisas, tá? E muitos deles já não eram mais nômades. E nós temos os Homo sapiens sapiens, né? O hominídeo ele tem 100 mil anos até a atualidade, né? Suas características tem o cérebro mais desenvolvido e foi capaz de fabricar instrumentos, foi capaz também de partir de lascas, muitos pequenos complexos, e esse é a nossa espécie atual. Ele consegue fazer análises e contas, né, e fazer atividade cerebral muito mais avantajadas, né? Ele consegue administrar bem seus pensamentos, tá? Ele tem 100 mil anos antes da atualidade, localização em todos os continentes, tá? Sua altura média 1,80 m, a deslocação é bípede, ele anda com os dois pés, tá? Principais conquistas, né? Evidenciam a capacidade artística, arte, né? Um PS, fabricam instrumentos mais variados e com mais eficazes, tá certo, gente? Pessoal, agora nós vamos ver as atividades, né, que eu vou pedir para vocês fazerem hoje, tá? Então vamos lá. Tenho quatro atividades para vocês fazerem para mim, tá? Primeira seria, o que seria homonização, tá? Então vocês vão definir para mim o que seria homonização, tá certo? A questão 2, qual foi o local aonde foi encontrado, conforme a tese, o primeiro hominídeo, tá? Então, qual lugar foi, tá? Então, vocês vão colocar para mim aí qual lugar foi encontrado aí o primeiro hominídeo, tá? Falando sobre os hominídeos ainda, tá? Eu quero que vocês citem as 5 espécies evolutivas humanas, tá? Quais são as 5 espécies evolutivas humanas, tá? E a 4, tá? Vocês vão fazer o seguinte: vocês escolham uma dessas espécies que você colocou na questão 3, tá? Vocês vão escolher uma só, tá? Se quiser colocar 2, pode ser também, tá? Escolha uma dessas espécies evolutivas e faça uma pesquisa, tá? No seu celular mesmo, no seu computador,